Eu e o pastor Alessandro já dirigimos culto aqui de libertação. O pastor Alessandro outro dia estava dirigindo a campanha que eu vim. Enfim, são 18 anos pregando em todo lugar que Deus me leva. Bahia, Rio de Janeiro, dentro da cadeia, na porta do cemitério, na porta de tudo quanto é assassino, nós está lá falando de Jesus, e Jesus salva. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 1. Quantos encontrou e pode dizer glória a Deus? Aleluia. O seu capítulo 1 e o versículo 15. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 1 e o versículo 15. Glórias a Deus. Que diz assim o texto pitoresco: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, observai o sexo da criança. Se for menino, matam; se for menina, deixai viver. E você se assenta a glória de Deus. E se você aguenta ouvir Deus falar por intermédio da minha vida por 10 minutos, diga glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra. Meu amigo Adriano, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Irmãos, Deus gerou esse texto sobre o meu coração. Embora seja um texto que é bastante conhecido, mas eu tenho certeza que Deus, Ele há de continuar usando a minha vida para concretizar esta madrugada nas nossas vidas. Eu tenho uma certeza que os irmãos que nos antecederam já entregaram tudo e um pouco mais, Marcos. Mas eu tenho certeza que Deus ainda vai falar aqui nessa madrugada. E quando nós olhamos para dentro da Escritura Sagrada, a Bíblia, nós vamos nos deparar com o livro do Êxodo. A grande verdade é que, para nós entender um pouco a respeito deste livro, nós estamos diante do segundo livro da Bíblia Sagrada. E sabemos que este segundo livro, ele é conhecido ou se destaca entre um dos livros que é considerado ou chamado livro do Pentateuco. Quem escreve é Moisés. A Bíblia vai dizer que este homem, ele é filho de Joquebede. Só que olhando para dentro deste livro, que tem por nome de Êxodo, que quer dizer partida ou saída, até mesmo vemos que é um nome próprio para este livro, aonde Deus vai manifestar a sua soberania, levantando alguém para libertar o povo da escravidão. Olhamos para dentro desse livro e vemos que este nome de Êxodo, que quer dizer partida ou saída, ele tem dentro do livro do Êxodo 35 vezes este nome, partida ou saída, ou tirado para fora. A Bíblia vai dizer que levanta-se um novo rei sobre o Egito. E a Bíblia diz que este rei, ele não conhecia quem tinha sido José. Quando nós olhamos a história de José, sabemos que foi um jovem a qual teve um sonho, e este sonho causou inveja sobre o coração dos seus irmãos, a ponto que os seus irmãos começaram a tramar contra a vida de José, para vender José. E eles, enfim, conseguiram vender José. Conseguiram vender José para um ismaelita. Conseguiram jogar José dentro de uma cisterna. Mas embora tudo que eles fizeram, não conseguiram acabar
e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. Não adianta alguém não ir com a sua cara, isso não vai impedir o que Deus tem para você. Não adianta alguém não gostar do jeito que você se veste, isso não irá impedir o que Deus tem para você. Não adianta alguém não gostar do jeito que você se expressa, isso não irá mudar o que Deus tem para você. Até mesmo a Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. E eu entendo que o Senhor não me escolheu quando eu estou com o microfone na mão, ou quando eu comecei a pregar. Eu entendo que o Senhor, Ele, antes de eu ter sido formado no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. Só que a Bíblia vai dizer que dentro do Egito tem uma mulher por nome de Joquebede, e Deus vai olhar para esta mulher, e parece que eu vejo Deus olhando para o momento de dificuldade em que o povo está vivendo, e Ele dizendo: é no meio da crise que eu vou levantar alguém aonde será invencível na batalha. É no meio dessa crise que você está vivendo em que a glória de Deus irá ser manifesta. Escute, a grande verdade é que nós não queremos guerra. Ninguém dobra os joelhos pedindo para Deus para colocar em batalha, não. A gente dobra o joelho e diz: Senhor, não permita eu entrar na batalha. Senhor, não permita eu entrar na guerra. Só que é esta guerra que irá te promover para algo melhor e maior. Eu vou dizer de novo: é esta batalha que você está querendo fugir, aonde as pessoas estão olhando e estão pensando que é o teu fim. Deus está olhando e está dizendo: é neste cenário que eu vou manifestar a minha glória. Escute, coisa fácil seria Deus te tirar desta realidade aonde você está vivendo. Só que é nessa realidade, é nesses apontamentos aonde a mão de Deus irá se manifestar na sua vida. Escute o que eu vou dizer: Deus poderia muito bem tirar Joquebede de dentro do Egito. Aleluia, poderia. Deus poderia levar ela para outras terras. Só que Deus olhou e disse: vai ser dentro do Egito, aonde o faraó ordenou que não ia ter crescimento, que eu vou fazer você crescer. Aleluia. Levante a mão para cima, por gentileza. Isso, irmãos, mas está na vigília. Aleluia. Eu não trabalhei o dia todo e preguei no culto da noite para chegar aqui e pregar para quem está dormindo, não. Eu acredito que nessa madrugada, enquanto nós estamos, me ajuda com o retorno, que é para eu continuar pregando. Isso, pastora Débora, me ajuda. Aleluia. Escute o que eu vou dizer. Enquanto alguém estava olhando para dentro do Egito, isso, se deixar desse jeito eu vou até às 6 da manhã. Enquanto alguém estava olhando para dentro do Egito, e ele estava dizendo: dentro do Egito quem manda sou eu. Aí Deus estava olhando e estava dizendo: o planeta Terra está na palma das minhas mãos. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu aprendi, meus irmãos, que para segurar alguns profetas que nós temos na igreja, é só fazer um pix para eles, para nós segurar alguns profetas em que tem na atualidade. É só fazer a transferência para ele, que ele prega, ele canta, ele pula, ele sapateia. Mas eu aprendi que para manter a presença de Deus dentro da igreja,
igreja, como que é? É de cara feia, Deus. É de cara amarrada, não. E como que é, pregador? É dando glória que a presença manifesta. Olha lá. É dando aleluia que a presença manifesta. É dando nome a convites. Deus é incomparável. E eu não sei qual que é o seu grau de intimidade com Ele nesta madrugada. Mas se você veio aqui, abrir a boca para adorar Ele e receber dEle, tem que estar disposto a adorar a Ele. Eu sei, irmãos, está difícil. Está difícil ter adorador. O próprio Jesus disse: eis que é chegado o tempo em que somente os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E ele disse: pregador está cheio, cantor está cheio, pessoas que querem ganhar dinheiro no evangelho, a igreja está cheia, mas adorador ele está procurando. Se já chegou, abre a boca para dar glória. Eu já estou escutando o barulho de alguém dando glória para Ele. É uma chata larga. Eu já estou escutando alguém adorando a Ele. Aleluia. Ei, escute aqui. Adorador, pastor, não tem nada a ver com conta bancária. Tem gente que está com a conta bancária 0 centavo, mas já deu mais glória do que muitos milionários. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar nesta madrugada. 1 minuto abrindo a boca para dar glória. 1 minuto. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente nesta madrugada que já perdeu mais do que imaginava, mas já deu mais glória do que muita gente que tem muitas coisas por aí. E quer que eu diga uma coisa? A essência do verdadeiro adorador, ela é manifestada neste momento. Não é no momento que eu ganho que eu manifesto aquilo que eu sou, mas é no momento que eu perco que a minha identidade é revelada. Quer ver? Os amigos de Daniel foram lançados dentro da fornalha, mas dentro da fornalha, antes de entrar, ele olhou e disse: eu tenho uma essência. E qual que é essa essência? A minha essência é ser verdadeiro. Aleluia. E quem é verdadeiro, ele é verdadeiro quando ganha, mas é verdadeiro quando perde. Eu vou dizer de novo: quem é verdadeiro, ele é verdadeiro quando ganha, mas ele é verdadeiro quando perde. Eu sei que tem gente nesta madrugada que está perdendo, mas está adorando. Então abre a boca para dar glória. Abre a boca para adorar a Ele aqui nessa noite de hoje. Quem pode abrir a boca para dar glória para Deus? Eu imagino Deus olhando do trono e dizendo: isso aí é só para provar o que está no teu coração. É só para saber o que está no teu coração. Irmãos, porque tem gente que é ruim de adorar. Aleluia. Tem gente que quando a porta fecha, ele fala assim: eu quero saber de igreja nada. Eu vou para o baile funk mesmo. Eu estou há 18 anos, rapaz, liberto das drogas. O que eu já vi de gente voltar para cocaína, o que eu já vi de gente voltar para o baile funk não é fácil. Mas quem é verdadeiro, ele até apanha. Mas apanha dando glória. Aleluia. Ele escute. Voltar para trás não é uma opção mais. Aleluia. Qualquer opção é estar perdendo, mas está dando glória.
Sabe qual que é o nosso problema? É que nós não conseguimos perder. E todas as vezes que nós perdemos, nós queremos abandonar Jesus. Meu Deus! E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, pelo menos comigo. Talvez aqui desse lado de Cotia seja diferente, porque aqui em Itapevi, pastora Débora, aqui em Itapevi, do outro lado aqui, é um negócio bem diferente. E pelo menos comigo, nem todas as orações que eu fiz, e olha que eu gosto de orar. Eu tenho um histórico. Outro dia eu dobrei o joelho na igreja, meia-noite, levantei 6 horas da manhã, orando direto, aqui na Madureira com o pastor Vitor, onde nós subimos no monte para praticamente 1h30 de oração. E se alguém tiver dúvida disso, é só dobrar o joelho do meu lado que você vai ver se eu oro ou não. Mas nem todas as orações minhas, pastor, Deus me deu uma resposta positiva. Tem oração que até hoje eu faço para Deus pedindo resposta, e Deus fica, ó, em silêncio. Meu Deus! Aí eu faço uma pergunta para você: e eu vou desistir porque do silêncio de Deus? Glória a Deus. Olha aí, cara. E eu vou retroceder porque é no silêncio de Deus? Meu Deus! Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que às vezes nós entramos dentro da igreja, adora a Deus 2 horas e meia de culto, e fala para Deus: Deus, eu quero a vitória. Mas escute aqui, voltando para dentro do texto, o texto bíblico vai dizer que agora essas 2 mulheres, que se chamam Sífra e Puá, elas vão ser chamadas diante do rei, do faraó, que isso não é um nome na verdade, isso é apenas um título que é colocado nele. Alguns vão dizer que ele é Ramsés, filho de Bernepta, diz que ele está governando, e quando ele está governando, ele vai se levantar contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que este povo de Deus, que é o povo hebreu, eles vão entrar dentro do Egito aproximadamente de 70 a 75 almas. Só que o povo começa a se multiplicar, e isso vai trazer um certo medo no coração do faraó. Ele vai dizer, e há de ser que se o povo se levantar para guerrear contra a nossa nação, e se esse povo se reunir, aí nós vamos perder a batalha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar as parteiras para que quando nascer os meninos, mate os meninos. Mas nós olhamos o texto, a Bíblia diz assim no livro de Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, a Bíblia diz que Deus está conversando com a mulher, e com a serpente Deus vai dizer: e eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente, esse te pisará a cabeça e tu me firará o calcanhar. Aí vai dizer: de ti nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Então nós temos uma promessa em que nasceria do ventre da mulher um varão que pisaria na cabeça da serpente. Então o faraó vai olhar e vai dizer: este certamente vai nascer de dentro do Egito. A história vai dizer, meus irmãos, que um dia também este faraó está deitado sobre o seu palácio, e quando ele está deitado em sono profundo, ele vai sonhar. E qual que é o sonho? A história diz que no meio do rio Nilo ele vê uma balança, e esta balança, de um lado dela está o povo egito, do outro lado ele vê quando vem da beira das margens do rio, e é posto um cordeiro, ele é posto sobre a balança. A história vai dizer que o povo egípcio está de um lado da balança, e do outro lado vem o cordeiro, e o cordeiro é colocado sobre a balança. Mas o faraó, tendo sonho, a história diz que ele vai olhar e vai ver que quando o cordeiro é colocado do outro lado, o povo egípcio começa a perder, a balança começa a puxar para o lado do cordeiro. E quando eu falo do cordeiro, você se lembra do livro de Gênesis, quando Abraão, o Senhor pede a Abraão e diz: Abraão, vai até o Moriá e me oferece o teu filho em sacrifício. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar todos os preparativos, ele vai pegar Isaac, ele vai pegar Leia, ele vai pegar o jumento e vai subir, ele vai preparar o altar, e ele, o Isaac, está olhando e vai dizer: meu pai, aqui está o fogo,
vai dizer que quando este faraó, ele vai chamar os magos para interpretar o sonho dele, o mago não consegue interpretar. A Bíblia vai dizer que este faraó vai chamar os feiticeiros, e os feiticeiros não conseguem interpretar. Por quê? O que é para Deus fazer, o diabo não faz. E eu vou dizer uma coisa melhor ainda: quando Deus faz, o diabo não pode desfazer. E quando Deus desfaz, levante a mão, abre a boca para adorar a Deus aqui nessa noite de hoje. E o texto vai dizer, o texto diz assim, que nasce o menino, a mãe vai se encantar com ele e vai esconder por 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Irmãos, e se você olhar o texto, se você pegar alguns livros secundários de cunho histórico para ler, os historiadores vão dizer que eles diariamente colocavam soldados para ir até a casa das mulheres hebreias. E os soldados, presbítero Anderson, eles entravam dentro das casas e procuravam em tudo quanto era canto para ver se tinha algum menino escondido. E qual que era a estratégia deles? Os historiadores dizem que quando eles entravam, que não via nenhum menino dentro da casa, não contente, eles pegavam outra criança, levavam até o ambiente e faziam com que a criança chorasse, para ver se a outra que estava no ambiente escondida fosse chorar também, para eles achar. Só que a Bíblia diz que Joquebede conseguiu esconder um menino por 3 meses. Santo Deus. Chega um tempo em que ela não consegue esconder mais. Então ela vai olhar e vai dizer o quê? Eu vou pegar este menino, vou fazer uns preparativos aqui e vou jogar dentro do rio Nilo. E aonde que o faraó tinha ordenado que era para jogar os meninos para morrer? Dentro do rio Nilo. Você está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí ela vai olhar, e a única escapatória que ela vai ter, é colocar o menino dentro de uma arca, abrir o mar e colocar dentro do rio Nilo. Eu olho dentro do texto e eu vejo a soberania de Deus em tudo. Eu entendo que aonde o faraó ordenou que era para ter morte, foi aonde Deus guardou o menino. Olha aí, papai. E quantos de nós aqui poderia dizer nesta madrugada, os sobreviventes de Cristo? Quantos de nós, Meu Deus, fomos tirados da onde as pessoas olhavam e diziam: esse daí não vai sair nada. Jesus. Glória a Deus. Olha você aqui nessa madrugada. Glória. Ô, irmãos, eu estou vindo de uma trajetória Meu Pai. que às vezes eu paro para dar uma refletida e eu falo: Jesus, o Senhor é maravilhoso mesmo. Porque eu acredito que uma grande parte do povo que está aqui nesta madrugada já viveu períodos em que você olha hoje e diz: só mesmo sendo Deus para mim ter chegado até aqui. Meu Deus. Tem gente que há 20, 30 anos atrás, 18 anos que nem eu, na hora dessa estava numa pequena, em um bar, mais bêbado do que cachorro. E olha você aqui dando glória. Meu Deus. Esse é o maior sinal do que Deus nos tirou de um lugar onde o adversário tinha levado nós por intermédio de amizades, Meu Deus. bebidas,
e olhou e disse: aqui vai ser o fim dele, aqui vai ser o fim dela. Foi isso aí que Deus usou para nos trazer até aqui. E escute, eu não vou se prolongar muito, mas o texto vai dizer que a irmã de Faraó, ela vai ficar de longe observando para ver o que ia acontecer com o menino. A Bíblia vai dizer que as donzelas, elas estavam se banhando. A filha de Faraó, que vai se chamar Pátia, ela está lá. Elas vão observar e vão ver que dentro daquele cesto tem uma criança, e a criança é formosa. E logo elas percebem que a criança está com fome, e Miriam está de longe, olhando, observando para ver o que ia acontecer. Aí o texto vai dizer que elas vai procurar alguém para alimentar esta criança, e não tinha ninguém. Aí Miriam olhou e disse: eu conheço uma. Glória a Deus. Não sei se você acredita no que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. E coisa de crente é coisa de louco. Aleluia. Escute aqui. É neste momento de crise, de dificuldade que você está vivendo, que as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Irmãos, tempos favoráveis não trata crente, não trata. Tempos favoráveis não é bom para crente, não. É tempo de dificuldade que nós conhecemos, pastor Renato. Quem é o Deus que nós servimos? A Bíblia vai dizer que elas vão chamar Joquebede. O menino, ele vai ficar no palácio do rei. Os historiadores vão dizer que este menino vai crescer nas maiores mordomias que você imaginar. Só que ele é uma criança que é hebreu. A história diz que um certo dia ele está, presbítero Anderson, sobre o colo de Faraó. E Faraó tem sobre a sua cabeça a coroa, porque ele é rei. Os historiadores dizem que os eunucos assistiam diante do palácio Faraó. E Moisés, na sua inocência de criança, ele vai estender as suas mãos sobre a coroa que está sobre a cabeça de Faraó. E ele vai pegar esta coroa, pastor Renato, e coloca a coroa sobre a cabeça deles. Os historiadores dizem que os eunucos, eles vão olhar e vão dizer: meu Senhor, este menino tem ambiciosidade sobre o seu coração. Então permita que eu mate eles. O outro eunuco vai olhar e vai dizer: é apenas uma criança. Aleluia. Não faça isso, porque eu aprendi que aonde tem alguém para falar mal de nós, aleluia, sempre tem alguém para nos defender. Aleluia. Eu aprendi que aonde tem um para falar mal de nós, tem sempre outro que olha e diz assim: ei, mas eu conheço ele, é de oração. Ei, mas eu conheço ela das madrugadas. Ei, eu não sei quem é que está tentando acabar com o teu ministério, mas tem alguém que está olhando e está dizendo: a menina dos meus olhos. E o que me chama a atenção é que quem estava querendo acabar com a vida do menino não era quem estava trabalhando no Egito, era quem estava na mesa do rei. Glória a Deus. Aleluia. Escute aqui, mas eu vou terminar. Os historiadores dizem que eles vão fazer um teste com o Faraó. Eles vão pegar um pote com brasa e outro pote com ouro. E um dos eunucos vai dizer assim: já que ele é uma criança, apenas de 2 anos, se ele estender as mãos para pegar ouro, mais ou menos igual o sapato do pastor Renato, é porque
tem ambiciosidade sobre o coração dele. Mas se ele estender as mãos para pegar um pote de brasa, é porque ele é inocente. Olha aí, Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Irmãos, criança, essas coisas chamam a atenção de crianças. O historiador vai dizer que eles colocam Moisés no chão, diante do palácio do rei, e vai Moisés engateando, e ele vai estender as mãos para pegar um pote que está cheio de ouro. Mas os historiadores dizem assim, que quando ele tenta estender a mão, o anjo de Deus desce e direciona a mão de Moisés até a brasa. Aleluia. Escute aqui. Eu não sei o que estão tramando contra a sua vida. Meu Deus. Eu não sei o que estão tramando contra o seu ministério. Mas de uma coisa eu sei: o anjo de Deus, ele está trabalhando nesta madrugada. E escuta, irmãos, e todas as vezes que o anjo desce, o anjo não tem tempo de ficar passeando. Igual o povo está dizendo por aí que o anjo está passeando. Só se for na Bíblia dele que o anjo passeia. Porque todas as vezes que eu li a Bíblia foi poucas vezes. Foi só 6 vezes de Gênesis Apocalipse. Eu vejo o anjo descer para fechar a sepultura. Eu vejo o anjo descer para fechar a cova. Eu vejo o anjo descer para remover a pedra. Eu vejo o anjo descer para guerrear. Só que agora, os pregador coach, Vanessa, eles estão dizendo, oi Maria, que o anjo está descendo para passear. Jesus. Não, o anjo está passeando na igreja. Qual igreja? Qual o anjo que está passeando? Irmãos, anjo não tem tempo de passear em lugar nenhum. Meu Deus. Ah, pregador, não gostei. Me mostra na Bíblia o anjo passeando no meio da igreja. Se até lá no céu a Bíblia diz que eles estão diante de Deus, jogando as suas coroas e adorando e dizendo: Santo, 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 Santo. Aí o pregador agora está dizendo que o anjo está passeando. Meu Deus. Enquanto nós estamos aqui dando glória, tem pessoas que estão lá na encruzilhada fazendo o culto deles. Infelizmente foi um culto que eles escolheram. Aí você vem dizer para mim que o anjo está passeando na igreja. Glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui adorando, tem alguém neste exato momento que está com uma corda no pescoço pensando em tirar a sua vida. Aí você vem dizer para mim que o anjo está passeando. Ô irmãos, pelo amor de Deus, ajuda nós aí, né? Ajuda nós. Mas escute, enquanto tiver alguém para tentar caluniar a sua vida, tenha certeza, sempre terá um Deus que descerá para te dar livramento. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Adriano, vem aqui. Logo louvor para me terminar aqui. O Adriano vai louvar e eu vou terminar aqui. Aleluia. Escute, não existe crise que te tirará de Cristo. Eu vou dizer isso aqui de novo. Não existe crise que te tirará de Cristo. Eu sempre digo isso aqui nos lugares que eu prego. Eu lembro que quando eu estava 7 anos pregando o evangelho na rua, a polícia bateu na porta de casa e disse assim: você está sendo procurado. E foram 3 anos dentro do presídio pregando o evangelho. Mas Jesus fez a obra e nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui é Deus. Do céu, Jesus. A paz do Senhor mais uma vez, igreja. Glória
Glória a Deus. Rapaz, esse amém abalou a terra. Quem tá acordado ainda, dá glória. Vou cantar um louvor bem simples, bem fácil. É um louvor que diz assim: que mesmo se você não tiver força, não desista. Mesmo se você estiver fraco, não pare de adorar. Mesmo que você não tenha força de andar, mesmo que você sinta, escute isso aqui. Respirar. Eu vou atar estas feridas. Não posso te perder. Eu escolhi. Você pode voltar para o meu irmão? Eu tenho um problema nessa audição e eu não escuto muito bem o som. Se você puder aumentar só um pouquinho para mim também. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Poderoso e santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quem vai adorar a Deus comigo? Amém?